Olá, meus amores! Vamos dar continuidade às nossas aulas de hoje? Vamos lá! E agora nossa aula será de ciências, tá bom? E aí, estamos estudando neste capítulo 2 a reprodução dos animais, tá bom? Então, eu gostaria que você abrisse o seu livro na página 24 e para darmos continuidade a esse assunto, estamos encerrando o capítulo 2, tá certo? Falando sobre a reprodução dos animais. E agora vamos fazer um pequeno resumo do que foi estudado neste capítulo, tá bom? Nós estudamos nesse capítulo sobre como nascem os animais, não é isso? Como é a reprodução e o processo pelo qual os seres vivos deixam seus descendentes. Também estudamos sobre diferenças entre machos e fêmeas, né? Descobrimos que o macho, né, ele é mais colorido do que a fêmea, não é isso? Descobrimos também que como é a reprodução deles, foi isso? Então, também estudamos a preparação para o acasalamento, como é que os animais fazem para atrair a fêmea, não é isso? E também estudamos sobre os animais ovíparos e animais vivíparos, certo? Descobrimos que os animais ovíparos, eles vêm de quê? Eles nascem de quê? Ovíparos, já está dizendo, né? Ovos, são os animais que nascem dos ovos. E os vivíparos são os animais que nascem da barriga da fêmea, não é isso? Vimos também que os animais vivíparos, eles também mamam. Então, os animais que mamam, eles são chamados de mamíferos, não é isso? Então, só um pequeno resumo do que nós estudamos, tá bom? Neste capítulo, porque agora nós vamos continuar falando sobre o ser vivo, certo? Só que agora a gente vai ver as fases da vida do ser humano. Então, eu gostaria que você abrisse aí o seu livro na página 24. Toda essa explicação que eu vou dar hoje tem no seu livro, tá bom? Então, fique atento à leitura. Ok, baby? Então, fases da vida do ser humano. No caso do ser humano, que o embrião se desenvolve no interior do corpo da mãe, a partir do nascimento podemos dividir as fases da vida em 4 etapas principais. E aí nós temos as etapas, que são, primeiro, a infância, né, quando a criança nasce, a parte da infância dela todinha. Depois ela passa pela adolescência, né? Depois da adolescência, vem a fase adulta e, para encerrar, a fase da velhice, né? Qual dessas fases você está? Na da infância ou da adolescência? Qual dessas fases você se identifica, certo? Então, as fases da vida do ser humano são 4 fases, tá bom? Também vamos estudar hoje sobre a metamorfose de alguns animais, a transformação de alguns animais, certo? Como é que eles se transformam ao longo da vida, tá bom? Então, nós temos aí, ó, no seu livro, a fase da criança, né, da infância, quando é criança. Temos a fase dos adolescentes, que aí você observa os adolescentes aí, né, encostados na parede. A fase adultas, que é um casal representando aí a fase adulta. E temos a fase idosa, né, que é chamada de velhice idosa, que é a terceira idade chamada, né, quando a gente já está velhinhos, né, isso? E aí nós temos aí um grupo de velhinhos, ó, na velhice, curtindo aí a velhice deles, tá certo? Então, o ser humano, ele passa por essas 4 etapas da vida deles, tá certo? Todos nós passamos por isso. Qual é a fase que você está? Eu estou na fase adulta, já quase chegando na velhice, então eu já estou na fase adulta. Giovânia já passou pela fase da infância, da adolescência, agora eu estou na fase adulta, esperando a velhice, que é a última fase da vida do ser humano. Ok, baby? Infelizmente, essa é a nossa realidade, passar por essas fases, não é isso? Então, agora nós vamos ver a metamorfose, ou seja, metamorfose quer dizer transformação, tá certo? De alguns insetos, de alguns animaizinhos, tá bom? Ok, baby? E o que é metamorfose? Metamorfose é a mudança ou alteração completa no aspecto da natureza ou estrutura de alguém ou de alguma coisa. Transformação pela qual passam alguns animais
que no decorrer do seu processo de desenvolvimento resulta numa forma e numa estrutura completa, tá certo? Então, vamos ver aqui a transformação de alguns animais que tem aí no seu livro, tá certo? E vamos dar início já já. Na página 26, gostaria que você observasse aí sobre a metamorfose. Outros animais, entretanto, nascem completamente diferente dos adultos e passam por grandes mudanças até chegarem à fase adulta. Este processo é chamado de metamorfose e acontece no ciclo de vida do sapo e de alguns insetos, como a borboleta, a joaninha e os mosquitos, dentre outros. E agora observe aí a metamorfose de alguns animais, tá certo? E aí nós temos aí a metamorfose de alguns animais, né? E aí você preste atenção, porque a gente vai ver, porque é um ciclo, tá bom? Vamos lá? Pronto, página 26, continuando, tá certo? Nós temos aí o ovinho, tá certo? Depois do acasalamento, vamos ver aí a metamorfose. Preste atenção, tá bom? Fique ligadinho. Então, vamos ver aí, né, a metamorfose, por exemplo, da joaninha. Observe aí esse esquema no seu livro que nós temos aí. Temos a joaninha adulta, não é isso? Depois do acasalamento entre o macho e a fêmea, coloca os ovos sobre uma planta. Observe aí os ovinhos, onde tem o nome ovo no seu livro, né? Que houve o acasalamento e ela já tá pondo os ovinhos dela. Do ovo sai uma larva que se alimenta de partes das plantas, não é isso? Sai uma larva que você observa aí, tá bom? Na imagem. Essa larva, que é uma lagarta, que você observa aí na terceira imagem, a larva passa para a fase de pupa, ela fica como se a pupa que ocorre dentro de um casulo, é um casulo, certo? Tipo uma caixinha, tá certo? É a pupa. E ela fica lá, guardadinha dentro dessa caixinha, tá certo? Aí quando ela já está assim um pouquinho mais maior, que ela já é mais madura, que é o final, no final da metamorfose da pulpa, sai uma joaninha. Então, ela fica um tempinho guardada nessa caixinha, que é a pulpa, parecendo um casulo, tá certo? Quando ela está mais formadinha, que ela já não é mais uma lagartinha, ela sai do casulo, tá bom? Para a vida, tá certo? Então, você vê aí o esquema do ciclo da vida da joaninha, tá certo? E aí, também, depois a tia Vânia vai mostrar para vocês, né, na próxima aula, o desenvolvimento da borboleta, tá certo? Ok? Como é que é o processo dela? Também é o mesmo processo da joaninha, tá certo? Que nós chamamos de ciclo da vida, tá bom? E aí, nós temos uma atividade, tá bom? Que diz divirta-se. Aí, nós temos aí o Armandinho, né, na tirinha. E aí, ele diz assim, mordi a goiaba e vi a larva. Então, goiaba tem larvas? Calma, mano, não generalizei. E aí tem a outra criança conversando com ele na segunda tirinha, no segundo quadrinho. Algumas goiabas têm larvas, ou ao menos uma goiaba tem larvas, ou uma goiaba tem uma larva, no caso, metade de uma larva. Por que Armandinho diz que sua goiaba tem metade de uma larva? Será que é porque ele comeu a outra parte da goiaba? Que ele mordeu a larva, ou seja, a larva é um tipo de inseto, né, que tem em algumas frutas, né? Aí a pergunta por que Armandinho disse que sua goiaba tem metade de uma larva? O que você acha? Você acha que é porque ele comeu a goiaba, a outra metade? B. As larvas citadas pelas crianças são seres vivos que estão em uma das etapas do seu desenvolvimento que ainda não está completo. Pesquise em qual animal a larva da goiaba irá se transformar quando finalizar seu desenvolvimento. Será que a larva da goiaba dará origem a outro inseto? Você poderia pesquisar sobre isso? Ok, porque as goiabas, elas trazem uma larva mesmo, tipo uma lagarta dentro dela,
não é isso? E daquela lagarta que tem dentro da goiaba, né? Da fruta. Ela vai se transformar em que outro animal? Vimos que a joaninha, ela passa por esse processo, né? Do ovo sai uma lagarta, né? Da lagarta ela vai se transformar depois que ela sair do casulo, da pupa, ela vai se transformar numa linda joaninha, né? Esse é o processo, tá certo? A borboleta também, ela passa por esse processo do... Primeiro ela é uma lagarta, depois que ela sai e se transforma numa linda borboleta, tá certo? Então, vamos pesquisar aí esse divirta-se. Bem sugestivo, né? Então, vamos para a nossa atividade da página 27, que diz o seguinte: circule os animais cujos filhotes se desenvolvem fora do corpo das fêmeas e dentro de ovos. E aí nós temos aí vários animais na questão 1. Você vai circular os animais que se desenvolvem fora do corpo das fêmeas. Os animais que se desenvolvem fora do corpo das fêmeas são aqueles que colocam o ovo, tá certo? Porque os animais que se desenvolvem na barriga da fêmea, eles ficam lá, né? Dentro da barriga, até um determinado tempo para sair, verdade? 2. Ligue o animal ao seu respectivo filhote. Aí nós temos animaizinhos e os seus filhotes. Você vai observar e ligar cada um, tá certo? Na página seguinte, que é a questão 3, nós temos dos animais anteriores. Qual é o filhote que mais se modificou até se tornar um adulto? Que mudanças você observou? Aí você vai observar qual é o animalzinho que quando ele nasceu, foi o que mais desenvolveu, que ele mudou, se transformou. E aí você escreve o nome dele e dá a sua opinião no que você observou, tá certo? 4. Observe a ilustração e faça o que se pede. Escreva nos quadros o nome das fases do ciclo da borboleta. Olha só, aí nós temos aí, ó. Temos aí a borboleta em transformação, tá certo? Primeiro tem os ovinhos, observe aí que tem os ovinhos, tá bom? Primeiro tem os ovinhos dela aqui, ó. Depois, o que acontece? Ela se transforma numa lagarta, né? Numa larva. Depois ela fica na pupa, certo? E depois ela voa, né? Isso sai para o mundo. Essa é a fase, a transformação, a metamorfose da borboleta. 4 etapas, tá certo? E aí você vai colocar aí essas etapas. B, e vai responder as perguntinhas. B, qual é o nome do processo responsável pela mudança que acontece no ciclo da vida das borboletas? É o tema que a gente está falando, não é isso? Como você já viu, os animais podem se alimentar de diferentes maneiras, não é isso? A borboleta passa por transformações no corpo e também quanto à alimentação em seu ciclo de vida. Do que se alimentam as larvas das borboletas? O que você acha? E as borboletas azuis? Você vai pesquisar se você não souber, para que você possa dar essa resposta, tá certo? Ele quer saber do que se alimentam as larvas das borboletas e as borboletas adultas, como é que elas se alimentam. E as borboletas adultas, sabemos que elas se alimentam do néctar das flores, não é isso? E as borboletas, as larvas das borboletas, quando ela ainda é uma lagarta, ela se alimenta de quê? O que você acha? E temos também o vamos relembrar. Exatamente, vamos relembrar para encerrar o capítulo. Retome os conteúdos abordados neste capítulo e complete o texto com as palavras do quadro. E aí nós temos várias palavras relacionadas ao que foi estudado neste capítulo, tá bom? E daí você vai completar o texto, vai fazer a leitura do texto e completar direitinho, tá bom, meus amores? Uma atividade bem simples, você capricha nessa atividade, tá certo? Não esqueça de enviar suas atividades, ok? Tia Vânia vai ficando por aqui, mas antes eu quero deixar essa mensagem para vocês. Diz o seguinte: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E aí nós temos aí a metamorfose, transformação da borboleta, porque esse versículo ele está lá em Romano 12:2, tá bom? Então, e não vos conformei nesse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que a nossa mente possa ser transformada, assim também como a transformação e a metamorfose de outros seres, não é isso? Então, um cheiro para você e até mais. Tchau!